Mais uma vez quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé, por favor, e abram comigo suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4, e vamos ler versículos de número 14 até o versículo de número 30, dando continuidade nas exposições neste terceiro evangelho Evangelho segundo Lucas, capítulo de número versículos de número 14 a 30. O tema proposto para a mensagem de hoje é o mais rejeitado entre os homens. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Assim então nos diz a palavra do Senhor. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Jesus prosseguiu, diz o versículo 14: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado a não ser Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Foi embora. Vamos orar, igreja. Mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre os nossos corações, desvende, Senhor, os nossos olhos, e só assim, Senhor, podemos contemplar, podemos enxergar, podemos compreender as maravilhas da Tua lei, do Teu Evangelho. Estamos aqui para Te ouvir. Dispersa de nós a inquietação, o cansaço, dispersa de nós a preocupação do daqui a pouco ou do amanhã. Me concede, ó Deus, a graça, a intrepidez que necessito para portar a voz do Senhor, para proclamar o Teu Evangelho de maneira simples, clara e objetiva. Ou seja, trabalha em nosso meio, efetua o Teu querer em nossas vidas, nessa exposição, é o que nós pedimos, esperançosos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Podem sentar, meus irmãos, por favor.
eu acho muito pouco provável que você não tenha ainda ouvido a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite. Muito pouco provável. Muito possivelmente, todos vocês que estão aqui já ouviram essa pergunta, mas ainda assim eu quero iniciar fazendo ela. Você já aceitou a Jesus? Já aceitou a Jesus? A maioria das pessoas em nosso país dizem sim, a maioria. Mesmo aqueles que não são religiosos dizem sim, eu já aceitei a Jesus. Talvez, pastor, eu não tenha aceitado a Jesus nos seus moldes, nos seus padrões, mas eu aceitei a Jesus sim, do meu jeito, eu tenho Jesus no meu coração, Jesus é uma pessoa muito especial para mim. Os crentes que escutam essa pergunta tranquilizam os seus próprios corações e pensam, ainda bem que eu não sou como os ímpios, ainda bem que eu não sou como os incrédulos, ainda bem que eu não sou como estes, porque eu já aceitei a Jesus. Eu sou crente, eu estou tranquilo. Pode fazer essa pergunta a hora que o senhor quiser, pastor, porque eu tenho muita tranquilidade em responder que sim, eu já aceitei a Jesus. Então eu quero fazer uma outra pergunta. A você que diz sim, já aceitei a Jesus. Será? Será mesmo que de fato eu e você aceitamos a Jesus? Para refletirmos mais profundamente sobre isso, precisamos pensar, afinal, o que significa aceitar Jesus? Aceitar Jesus, eu pergunto a você, é um ato? Ou aceitar Jesus é um fato? Aceitar Jesus é um ato que é simplesmente formalizado num momento? Ou aceitar Jesus é um hábito? O nosso Salvador, após vencer as tentações, as quais tivemos a oportunidade de meditar na exposição passada, ele inicia efetivamente o seu ministério, é isso que nós vemos a partir do versículo 14. E Jesus inicia o seu ministério fazendo exatamente aquilo que ele veio fazer. Ele inicia o seu ministério pregando. E a mensagem da sua pregação é uma só: as boas novas. Ele inicia pregando o Evangelho. É isso que está nos lábios do nosso Senhor quando ele inicia o seu ministério terreno. A passagem da exposição de hoje registra esse início. Registra Jesus pregando. E não se assuste se a pregação de Jesus foi muito curta, se a sua exposição foi muito sucinta. Sim, ele está pregando a mensagem do Evangelho e aqui nós temos registrada pelo Espírito Santo a primeira reação da primeira plateia. É o primeiro sermão público de Jesus. E aqui está registrada a reação daqueles que o ouviram. Mais uma vez, olhe para a sua Bíblia. O versículo 14 e 15 diz que então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Não é novidade para você que tem acompanhado as exposições no evangelista Lucas, que há uma ênfase na vida do evangelista, na ação do Espírito Santo. E se você tem tido a oportunidade, a felicidade de participar não só das exposições aqui nos domingos, mas também nas quintas-feiras no livro de Atos, você percebe que essa ênfase na ação do Espírito Santo que o evangelista Lucas traz, acontece nos seus 2 volumes, tanto aqui no Evangelho como lá no livro de Atos. E por que é importante relembrarmos isso? Porque aqui, novamente, o evangelista Lucas, cheio do Espírito Santo, faz questão de descrever que Jesus ele volta para a Galileia, mas ele não volta de qualquer forma. Ele volta no poder e na atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Jesus está iniciando o seu ministério e ele está iniciando o seu ministério na dinâmica, no poder, no mover do Espírito Santo de Deus. Em Atos nós vemos que é assim que acontece com a igreja. Essa é a mesma dinâmica da igreja. É assim que a igreja desenvolve o seu ministério, no poder, no mover e na ação do Espírito Santo de Deus. Assim a igreja se desenvolve e caminha. É assim que tem que ser, não pode ser diferente, no mover e na ação do Espírito Santo. Mas Jesus volta para a Galileia.
Lembre-se de que ele sai de Nazaré, ele sai da Galileia para o batismo e agora ele está voltando para a sua região. E o texto está nos dizendo que ele volta e ele não volta sozinho, tem uma coisa que o acompanha, a sua fama. Ele agora é um homem famoso, a sua fama correu por toda aquela região. Quando nós olhamos para o evangelista João, no capítulo 1, a partir do versículo 29, nós vamos observar alguns detalhes que não estão específicos aqui no Evangelho segundo Lucas. Por exemplo, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29, nós vamos começar a observar que ali já havia acontecido o encontro do Senhor Jesus com pelo menos 6 discípulos. 6 discípulos, dos 12, 6 já foram escolhidos nesse contexto. Já haviam sido separados e as pessoas estavam ouvindo acerca da fama do Senhor Jesus. Ele havia estado em Cafarnaum, muitos prodígios haviam sido realizados em Cafarnaum, e aqui nós vamos ver isso sendo mencionado. Então o ministério do Senhor Jesus efetivamente começou, a sua fama está correndo, e ele volta agora para a Galileia, ele volta agora para a sua região. Isso é importante nós atentarmos. O ministério público de Jesus não começa em Jerusalém, não começa na capital, no coração da adoração, não acontece aonde os sacrifícios eram oferecidos continuamente, não acontece onde as multidões afluíam para a adoração nesse miolo, nessa capital. Não, ele vai para a Galileia, para uma região mais ampla, menos badalada, mas a sua fama o acompanha. Mas então Jesus, apesar de famoso, começa o seu ministério de uma maneira muito simples, na simplicidade de um israelita de 30 anos, talvez um pouco mais, que está pregando numa sinagoga. E o contexto não é um contexto de festa, é um culto habitual, um culto sinagogal. Ele está lá, lendo a palavra de Deus e falando sobre a palavra de Deus, como eu e você estamos fazendo hoje aqui. É o verbo de Deus. É aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, é aquele pelo qual nada do que foi feito, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está iniciando o seu ministério, já gozando de certa fama, participando de um culto nos moldes em que este culto ele foi prescrito. Ele está no meio do povo. Ele não é ele é famoso, mas ele não é uma celebridade, como nós vemos hoje muitos líderes tentando se estabelecer como celebridade. Num primeiro momento, o versículo 15 nos fala que ele está ensinando nas sinagogas e que o resultado do seu ensino é a aceitação, de maneira que ele está sendo elogiado por todos aqueles que o ouvem. Ele está sendo louvado, valorizado, estimado. Mas então ele volta para Nazaré. Galileia, ele volta para Nazaré. É o que diz o versículo 16. Olhe para a sua Bíblia. Jesus foi para Nazaré, a sua cidade natal, aonde havia sido criado. E num sábado, ou num dia do Senhor, ele entra na sinagoga, segundo o seu costume, e levantando-se para ler. Agora Jesus está em sua cidade. Ele está em Nazaré. É hora agora de voltar. Lembra da exposição do seu batismo? Quando João Batista pergunta, eu não posso lhe batizar, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Eu disse naquela ocasião que, graças a Deus, Jesus não se sentiu de alguma forma atraído por aquela proposta de João Batista e disse, sabe de uma coisa, eu vou voltar para Nazaré. Não, ele fica, cumpre o que tem que cumprir, vai para o deserto, é tentado, mas agora é tempo dele voltar para Nazaré. O tempo que Deus tinha estabelecido para que ele voltasse para a sua terra natal chegou. É hora dele voltar. Mas ele não está voltando para o seu gueto, para o conforto da sua família. Ele não está voltando para o anonimato, ele está voltando para cumprir o seu ministério. Ele está voltando para pregar. E Jesus inicia então o seu ministério em Nazaré. Mas ele não inicia o seu ministério em Nazaré com uma prática nova. Ele não chega em Nazaré e diz, eu preciso me estabelecer aqui nesta cidade onde eu fui criado, onde todos me conhecem, e eu preciso fazer isso, talvez criando uma nova modalidade de culto, uma novidade para mexer com essa cidade. Não. Ele volta para cumprir o seu ministério e ele vai exercer o seu ministério aonde?
no culto do povo de Deus. O texto diz que ele fez segundo era o seu costume. Ele, mesmo antes de exercer o seu ministério público aqui na terra, mesmo na sua adolescência, mesmo no seu crescimento e na sua maturação como homem, ele era acostumado a estar no meio do povo de Deus. E agora ele vai começar o seu ministério. Nós estamos falando do verbo de Deus. E ele vai começar o seu ministério exatamente como ele fazia. Ele não vai inventar nenhuma novidade. Afinal de contas, o culto foi prescrito segundo o poder da sua palavra, porque ele é Deus. Então não há necessidade, não há razão dele se levantar contra aquilo que ele mesmo prescreveu. É muito importante você meditar nisso. É muito importante você atentar para o que o Evangelho está ensinando. O Evangelho está ensinando a mim e a você que o nosso Salvador, que o nosso Senhor, em pleno dia do Senhor, ele tinha um costume. E o costume dele era estar na igreja. E o costume dele não era só estar na igreja. O costume dele era estar na igreja servindo. Esse era o seu hábito. Jesus, ele não inicia o seu ministério terreno se afastando do culto, se afastando do povo de Deus, com algum tipo de desculpa, do tipo, eu vim para consertar o que está errado, eu vim para fazer novas todas as coisas, eu não vou participar desse culto, porque afinal de contas, esse culto está corrompido. Jesus não diz isso. Jesus não diz, eu não vou participar deste culto, eu não vou participar deste culto rotineiro, as mesmas coisas. Eu é que tenho que dar instrução. Eu não vou cumprir este culto, os ritos deste culto. Não. Jesus começa o seu ministério sem desculpas. Ele começa o seu ministério seguindo o seu hábito, o seu costume. Qual é? Estar na igreja, servindo a Deus. E o Evangelho está instruindo a mim e a você aqui, novamente, que quando o assunto é adoração, quando o assunto é trabalho, o seu lugar é no seu trabalho. Aonde Deus vocacionou você para estar? No seu estudo. Mas quando o assunto é adoração, e é claro que nós sabemos que devemos adorar a Deus em todo lugar, foi sobre isso que meditamos ontem lá na IEC em Barra de Serinhém. Não existe lugar, todo lugar é lugar para se adorar a Deus. Mas quando o assunto é adoração, o Evangelho está dizendo a mim e a você, lugar de cristão é na igreja. Lugar de cristão não é na frente de um celular, assistindo um culto, ou a pregação daquele pastor que cativa o seu coração. O lugar da igreja é aqui. Se você eventualmente não pode estar por uma razão justa, é certo que esses meios digitais, eles são proveitosos. Eles podem ser proveitosos para a sua edificação, para fazer parte da sua piedade. Mas o lugar do povo de Deus é na igreja. E nós sabemos muito bem que a igreja não são essas quatro paredes. Podemos nos reunir lá fora e ainda assim a igreja estará se reunindo. Mas não é só igreja o lugar do cristão. O cristão não só tem que vir para a igreja, ele tem que vir para a igreja com o coração disposto a servir. Assim como Jesus não foi para aquele culto, naquele sábado, com o coração cheio de murmuração e dizendo eu tenho que vir porque é uma obrigação, assim também um cristão não deve estar na igreja com o seu coração pesado, observando criticamente o que está errado, porque certamente você vai encontrar o que está errado. Facilmente você vai perceber. Eu vou perceber. Mas com um coração leve, com um coração disposto a servir a Deus acima das circunstâncias desfavoráveis. Então o versículo 17 ao 20, ele está lá, como de costume. O texto diz que lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. A leitura dos profetas que estava separada para aquela liturgia, ela foi entregue ao Senhor Jesus. E a leitura dos profetas daquele culto foi justamente o profeta Isaías.
o profeta do Antigo Testamento que mais profetizou, que mais revelou, que mais trouxe exposição, revelação acerca da vinda do Messias prometido. Isaías é conhecido como profeta messiânico. E o texto que Jesus encontra é Isaías 61, versículos 1 e 2. O texto fala sobre o servo ungido do Senhor. O texto fala sobre aquele que viria, e viria para evangelizar, para proclamar o Evangelho. Aquele que seria o libertador dos cativos. Aquele que Deus prometeu que viria e que restauraria a visão aos cegos. Poria fim àqueles que estavam cativos no pecado. Porque é o ano aceitável do Senhor. É o tempo do perdão. Deixa eu dizer a você que o culto nas sinagogas era muito simples. Inclusive, era bem mais simples do que o nosso. Era um culto que era baseado em uma oração, uma leitura da lei, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, uma ou duas leituras dos profetas, e então era esperado que aquele que fizesse a leitura dos profetas fizesse uma rápida explicação do texto que ele leu. A passagem nos diz que Jesus ele sentou, e deixa também dizer a você que nesse momento da explicação não havia formalidade no momento da explicação, havia formalidade no momento da leitura do texto sagrado, que geralmente era feita de pé. Mas com relação à explicação não havia formalidade. Então, a atitude de Jesus de ler e depois sentar não é uma atitude para chamar a atenção. Era uma atitude normal, corriqueira, naquele ambiente de culto. Era como se eu lesse aqui o texto e depois eu sentasse. A estrutura não era como a nossa. Mas o texto fala que eles ficaram com os olhos fixos nele. Por que eles ficaram com os olhos fixos? Porque era esperado que aquele que leu o texto profético ele fizesse uma explicação do texto que ele leu. E então ele faz isso, versículos 21 e 22. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Eu disse a vocês que o Senhor Jesus leu Isaías capítulo 60 só um minutinho, versículos 1 e 2. Mas na verdade ele leu o versículo 2, só a primeira parte, a parte A. Ele não leu o versículo 2 inteiro, onde diz o dia da vingança do nosso Deus. A leitura que o Senhor Jesus faz é uma leitura que ressalta de fato a graça, ressalta de fato a vinda do Messias, que seria uma demonstração de graça de Deus para com o seu povo. Quando Jesus explica, entretanto, que hoje se cumpriu a profecia, ele está fazendo uma afirmação muito séria. O tempo do Messias chegou. O tempo do Messias aguardado finalmente chegou. Se cumpriu hoje o texto que vocês acabaram de ouvir. Ora, esta era a maior expectativa dos judeus, a vinda do Messias. Só que o Messias que os judeus aguardavam, esperavam, era um Messias poderoso. Escute bem isso. Era um Messias que libertaria o povo dos seus opressores, naquele contexto de maneira social e política, o Império Romano. Então, ouvir a mensagem de que o tempo messiânico chegou era uma mensagem de grande conforto para o coração do judeu. E assim é o coração humano. Toda a mensagem do Evangelho que é pregada, que é anunciada e que está alinhada com os seus interesses, rapidamente os seus corações se abrem e rapidamente eles estão muito receptíveis à mensagem do Evangelho. Se a mensagem do Evangelho trouxer uma palavra de esperança, de ganho, então rapidamente os corações se abrem
e rapidamente os corações ficam exatamente como ficaram os corações desses judeus, ficam maravilhados. Mas então, a mensagem do Evangelho avança aqui na mente, começa a se perceber o que está sendo pregado e logo começa a dúvida, começa o questionamento. Espera aí, nós queremos um Messias poderoso, nós queremos um Messias libertador. Mas o que ele está dizendo? O que esse famoso está dizendo? Ele está dizendo que ele é o Messias? Ele está falando de si mesmo? Mas espera, não é este o filho de José? Não pode ser o Messias que nós estamos esperando. Nós não cabe muito na nossa expectativa o filho de um modesto carpinteiro. Assim que aqueles homens fazem a associação da profecia com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o evangelista Marcos, no capítulo 6, versículo 3, fala uma coisa que o evangelista Lucas não fala. Diz que eles se escandalizam dele. Quando eles percebem que o Senhor Jesus está falando de si mesmo, aqueles judeus ficam escandalizados, eles não aceitam. É como se os judeus estivessem dizendo: sim, nós queremos o Messias, mas você não. Você, eu conheço muito bem, você é filho de José. Lá em Marcos dizem: nós sabemos muito bem quem é a tua mãe e nós sabemos muito bem quem são os teus irmãos. Nós queremos sim o Messias, mas não você, Jesus. E assim são os homens. Assim é a tendência do meu e do seu coração. E rapidamente nós dizemos: sim, eu já aceitei Jesus. Os homens são muito rápidos. Eles têm uma tendência muito grande de se empolgarem com a mensagem do Evangelho. E dizem: eu quero esse Evangelho. Eu aceito a esse Jesus. Que graça que há em suas palavras. Um Evangelho de amor, um Evangelho de perdão, um Evangelho de restauração, um Evangelho de saúde, um Evangelho de prosperidade. Ai, que palavra cheia de graça! É esse Jesus que eu precisava para a minha vida. Essa é a tendência do nosso coração, essa é a tendência do coração humano, se empolgar com este Evangelho. O nosso coração é favorável àquela pregação do Evangelho que não nos confronta com o pecado. Nós queremos porções do Evangelho. Nós queremos as caixinhas de surpresa do Evangelho, de promessas do Evangelho. Nós queremos aquele Evangelho bem macio, aquele travesseiro de pena de ganso, que massageia o nosso ego. Nós queremos cantar no culto músicas onde nós sejamos o centro, onde Deus esteja na periferia e trabalhando em nosso favor. Essa é a tendência do coração humano em se empolgar, em se maravilhar com o Evangelho. Os homens querem se aproveitar do som do Evangelho, do som da palavra do Evangelho, mas não querem ter nenhum compromisso com essa palavra. E é terrível essa realidade. É terrível hoje em nosso país. É terrível hoje em nossas famílias. Nós temos pessoas que dizem: não, eu sou evangélico, eu sou crente. Você é crente? Eu sou crente. Eu amo ouvir pregação, mas não querem ter compromisso com o Evangelho, com essa palavra. Isso não é de agora, isso é antigo. O Senhor trouxe uma palavra dura através do profeta Ezequiel para chamar a atenção do povo. Escute bem isso, igreja. Ezequiel capítulo 33, do versículo 30 até o versículo 32. Veja o que o Senhor diz. Quanto a você, filho do homem, e ele está se referindo ao profeta, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas da casa. Falam de você, profeta. E dizem um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como o meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas com o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você, profeta, não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Exatamente isso está acontecendo novamente aqui, no contexto da primeira pregação do Salvador.
Então, no versículo 23 ao 27, nosso Senhor, que sonda os corações, diz: então Jesus disse, sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo. Dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu, de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Jesus disse, vocês estão esperando o quê? Que eu realize no meio de vocês os sinais que eu realizei em Cafarnaum? Vocês estão me acusando e estão dizendo para mim um ditado popular? Cuide da sua própria saúde, Jesus. Cuide. Você está dizendo que você é o Messias? Pois trate de cuidar da sua fama. Cure-se. Faça aqui os milagres que o Senhor fez lá e talvez nós venhamos a crer em Ti. Venhamos a autenticar o Teu ministério. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês estão duvidando de mim? A palavra do Evangelho que eu estou pregando a vocês, eu sou esse servo ungido, profetizado em Isaías. Eu estou profetizando para vocês uma palavra de salvação, eu estou evangelizando vocês, mas vocês querem algo a mais. Vocês querem algo em troca. Vocês querem que eu cumpra a vontade de vocês, que eu faça sinais para que vocês me aceitem. Mas deixa eu dizer a vocês, diz Jesus a eles, e a mim e a você hoje aqui nessa noite, não adianta sinais, não adianta milagres. Eu quero afirmar a vocês que a realidade é essa, não há um profeta com honra na sua própria terra, o profeta ele não é bem-vindo no meio do seu próprio povo. Então Jesus passa a dar 2 exemplos, que aparentemente parecem ser exemplos apenas de humilhação, não é? Mas não é. Ele traz 2 exemplos de conhecidos e importantes profetas para o povo hebreu, Elias e Eliseu. Só que os exemplos que o Senhor Jesus traz são focados em períodos de grande apostasia do povo judeu. E Jesus está dizendo que naquele período de apostasia, de frieza espiritual, sinais foram feitos sim. Sinais foram... Vocês estão pedindo sinais? Sinais foram feitos, foram realizados. Mas os sinais foram feitos, foram realizados para socorrer 2 gentios, a viúva de Sarepta de Sidom e Naamã. Nos 3 anos e meio, os 3 anos e 6 meses citados no período de Elias, foi um dos períodos de maior frieza e de maior apostasia espiritual do povo judeu em todo o Antigo Testamento. E lá, Deus enviou sinais, mas quem foi socorrido não foi aquele monte de viúva judias, não. Foi a viúva de Sarepta. Nos dias de Eliseu, em que o povo ainda estava afastado de Deus, também foi realizado sinal, mas sobre Naamã, outro gentio. Jesus, quando lhe cita esses 2 exemplos históricos e conhecidos daqueles homens, ele está fazendo 2 coisas. Em primeiro lugar, ele está comparando o tempo atual em que ele está exercendo o ministério dele a um dos períodos de maior frieza espiritual da história do povo de Israel. Ele está dizendo, hoje nós vivemos dias exatamente como nos dias de Elias. Mas a segunda coisa que ele está dizendo é que os gentios, que eram tão desprezados pelos judeus, tão odiados pelos judeus nos dias do ministério de Jesus, eles também seriam alvo da graça de Deus. Portanto, o discurso de Jesus era um discurso muito duro, era de fato o evangelho para libertar aqueles homens, mas aqueles homens não puderam suportar. O versículo 28 ao 30 nos diz que todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo.
Então o versículo 30 diz que Jesus, passando pelo meio deles, foi embora. O versículo 28 ao 30 traz para mim e para você uma informação. O culto havia acabado. Eles estavam celebrando a Deus no dia do Senhor. E o culto, depois da pregação de Jesus, simplesmente acabou. A devoção que estava sendo oferecida a Deus no culto sai e toma lugar uma coisa chamada ira. Vizinha ao contexto de culto. Percebe a inclinação do coração humano? Eles estavam cultuando no dia do Senhor e agora eles estão com o coração irado. Eles continuam fitando Jesus. Eles continuam olhando fixamente para Jesus. Mas agora a intenção é outra. O intuito não é mais ouvir o que Jesus tem a dizer. Eles querem matar o Senhor. É o primeiro sermão de Jesus. E o texto nos diz que o Senhor, de maneira passiva, Ele permite que aquela multidão, que aqueles homens o conduzam para uma colina, o conduzam para fora da cidade. Está claro que o intuito deles é matá-lo, mas de maneira até estranha no texto, Jesus ele não se opõe, ele se deixa ser conduzido até aquela colina. É o início do ministério de Jesus. E o ódio e a rejeição já começaram. Tão logo começa o ministério público de Jesus, tão logo começa a rejeição. Aqui nós estamos vendo a primeira perseguição ou a primeira rejeição que Jesus está enfrentando, mas ela não será a última. Aqui Jesus está sendo expulso de Nazaré, ele está sendo colocado para fora da cidade e levado para uma colina. No fim do seu ministério terreno, ele também será expulso de uma cidade e ele também será levado para uma colina. Ele será expulso de Jerusalém e ele será levado para o Gólgota. Aqui, aquela multidão está expulsando Jesus da terra dos seus parentes. Lá, no fim do seu ministério terreno, ele será expulso, ele será cortado da terra dos viventes. Expulso da terra dos seus parentes no início do seu ministério, expulso da terra dos viventes no fim do seu ministério. Mas não será agora. O fim do seu ministério não é neste episódio, ainda não é tempo. Ele irá consumar a sua obra. E o texto fala que de maneira soberana, ele passa pelo meio deles e ele vai embora. Jesus, ele é rejeitado. Jesus, ele é expulso de Nazaré. E segundo o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 12, ele com a sua família vai morar em Cafarnaum. Ele é expulso daquela cidade. Perceba, igreja, aqueles homens saíram do culto a Deus com o intuito de matar o Filho de Deus. Aqueles homens, escute e faça associação ao seu próprio coração, saem de suas casas para apresentar o culto a Deus. E associado ao culto a Deus, eles querem matar o Filho de Deus e depois voltarem para as suas próprias casas. É insano isso. Isso não cabe na mente daquele que nasceu de novo. Mas deixe-me lhe alertar, você, que essa é a tendência do meu e do seu coração. Essa é a inclinação do pecado na minha e na sua vida. Muitas pessoas querem se aproximar de Deus no santo culto. Muitas pessoas querem vir para a igreja. Muitas pessoas têm interesse, intuito de ter contato com a igreja e com o Evangelho. Mas não querem Jesus. Querem Jesus morto. E, se possível, não ressurreto. Querem ele enterrado. Querem fracionar Jesus. Querem porções de Jesus. Querem pedaços de Jesus. Mas não querem o Jesus integral. Não querem o seu Evangelho integral. Quando de fato entendem o que é o Evangelho. E o que é o Evangelho? É o arrependimento dos nossos pecados. Quando entendem de fato quem é Jesus e quem é Jesus, Ele é o Senhor, o rejeitam.
Mas, apesar de toda a tragédia e toda a dureza, é duro expor esse texto. Certamente é duro ouvir a exposição desse texto. Deixe-me lembrar você que essas coisas não estão acontecendo à toa. Essas coisas não fugiram do controle de Deus. O Senhor levantou o mesmo profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 3, e disse que aquele servo sofredor, que aquele Messias que seria enviado, ele seria o mais rejeitado dentre os homens. Portanto, eu quero fazer uma pergunta mais uma vez a você aqui nessa noite. Eu quero, na verdade, repetir a pergunta que eu já lhe fiz. Você já aceitou a Jesus? Você consegue entender o que significa isso à luz do Evangelho? Você consegue compreender que aceitar Jesus é muito mais do que achar encantador o seu ensino? Você já entendeu que é muito mais do que querer as suas bênçãos? Aceitar Jesus à luz da palavra de Deus é se render a Ele integralmente. É se render ao seu senhorio, não apenas num momento, mas todos os dias da sua vida. E deixe eu dizer isso para você, para o seu conforto, se você nasceu de novo, para sempre. Você não aceitará, não se submeterá ao senhorio de Jesus só aqui nesse tempo. Esse senhorio está sobre a igreja, está sobre o seu povo por toda a eternidade. Isso é aceitar Jesus. É um ato contínuo, é um fato na vida de um crente, um fato inegável. Ali é um crente, ali imperfeito, mas um crente. Aceitar Jesus é se render ao seu senhorio. Aceitar Jesus é se identificar com o seu sofrimento. Quando ele é expulso de Nazaré, sabe quem é que o acompanha até Cafarnaum? A sua família. Isso é aceitar Jesus. Não é negá-lo, como Pedro fez, face ao perigo. Não é negá-lo quando a palavra do Evangelho confronta o meu e o seu pecado. Não. Aceitar Jesus é se identificar com Ele integralmente, até no seu sofrimento. Aceitar Jesus é assim. Aqui não cabe o meu Jesus, não. Então também não me cabe. Isso é aceitar Jesus. É mais do que um ato. Eu aceitei Jesus tal dia, tal hora, eu tenho o meu certificado de batismo. É muito mais do que isso. É se render. É se identificar com Ele. Aceitar Jesus vai muito além de uma confissão pública de fé. Faz parte, eu sei, mas é muito além disso. Aceitar Jesus é ter novidade de vida. É de fato dizer, ali vai um crente. O testemunho mostra que é um crente. Até me incomoda o testemunho daquele crente, mas é um crente, eu não posso negar isso não. O exemplo pessoal eu não gosto, mas lá no prédio eu sou conhecido como irmão. Desde que a gente mora lá, o irmão. Na primeira reunião de condomínio, o irmão, eu disse, quem é o irmão? Era eu. Aceitar Jesus é ser parecido com Ele, é ser de fato cristão. Não é apenas querer a sua bênção, não é rejeitá-lo, não, Jesus, tu fica aí, olha, no teu sofrimento, não dá para sofrer contigo, não. Não, isso não é aceitar Jesus. Portanto, eu digo a você que eventualmente ainda, por razões que só Jesus sabe, ainda não firmou um compromisso com Jesus, ainda não caminha como Jesus caminhou, ainda não observa a sua palavra e não molda toda a sua vida com base nos seus mandamentos. Se você não fez isso ainda, se você acha que você aceitou Jesus, mas na verdade você só aceitou frações de Jesus, se você acha que você aceitou Jesus, mas você rejeita Jesus no seu coração, deixa eu dizer a você que você nunca aceitou Jesus. Nunca. Deixa eu dizer a você que você está enganado ou enganada. Deixa eu dizer a você, com todas as letras, que você está no meio daquela multidão, doido para jogar Jesus do penhasco. Deixe-me dizer a você, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua rebeldia. Arrependa-se de querer colocar Jesus alheio à sua vida. E entregue-se a Ele hoje.
Entregue-se a Ele, diga: Senhor, eu quero me render ao Teu senhorio, eu quero me identificar com o Senhor, eu quero de fato ter uma vida que expresse a vida de um cristão, não nominalmente. Eu quero aceitar de fato o Senhor momentaneamente, historicamente, como um marco na minha vida, mas eu quero aceitar o Senhor. É por isso que quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho e dizemos: se fosse para aceitar, eu aceitava hoje de novo. Esse é o poder do Evangelho no coração do crente. O crente, quando ouve a mensagem do Evangelho, diz: eu sou pecador miserável, eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. Ai, que bom servir a Jesus. Ai, Senhor, que bom que o Senhor não desiste de mim. Que bom que o Senhor continua trabalhando na minha vida. Que bom ser crente. Mesmo sendo um crente meia boca, como eu sou. Mas o Senhor está trabalhando na minha vida. Mas eu quero também me dirigir a você, igreja. Preste atenção nisso. Jesus tem sido rejeitado. Jesus tem sido posto para fora de muitas igrejas, de muitos corações. Eu quero que você sonde o seu próprio. Não sou eu que vou sondar o seu coração, não. O ensino do Evangelho tem sido odiado em muitas igrejas. O senhorio de Jesus tem sido questionado em muitas igrejas. Não, isso não é o filho de José, não. O sangue de Jesus tem poder ainda? Eu não sei, viu? Deixa eu dizer a você, igreja, a você crente, que se você aceitou a Jesus publicamente, conforme a prescrição do Evangelho, da lei, aceitei a Jesus, pastor, eu sou batizado, eu sou membro do hall de membros aqui, mas apesar disso, se você rejeita Jesus no seu coração e no seu viver, peça perdão a Ele. Fale com Ele: Senhor, me perdoe. Eu não quero estar no culto, mas matando o Senhor no meu coração. Eu não quero viver uma vida estranha ao Teu Evangelho. Me perdoe, peça perdão. Deixa eu dizer a você, irmão, irmã, que você não pode querer cultuar a Deus enquanto você rejeita a Deus com as suas atitudes. Eu quero cultuar a Deus, pastor, mas a minha vida, não. Pare de tentar expulsar Jesus, pare de tentar matar Jesus, pare de tentar silenciar o Espírito Santo na sua vida, se isso está acontecendo com você. Deixe-me lhe dar um alerta. O Senhor Jesus, Ele é Deus. Preste atenção nisso. Se Ele quisesse, Ele poderia ter resolvido essa situação num passe, assim, num estalar de dedos. Ele poderia ter matado todos aqueles homens e aquelas eventuais mulheres que estivessem ali. Mas Ele não faz isso. Ele não levanta um dedo para se defender. Sabe o que Ele faz? Ele passa no meio deles. Ele vai embora. Deixa eu dizer a você, irmão, irmã, com todo o amor que eu tenho a você, não tente matar frações do Evangelho na sua vida e no seu coração, porque talvez Jesus, o seu Espírito, já tenha passado de você, e é por isso que você tem tantas dificuldades de vencer o pecado na sua vida. Talvez Jesus tenha passado no seu meio e tenha ido embora. Peça perdão, peça perdão. Mas escute o que o Evangelho está lhe dizendo. Peça perdão, mas escute o que o Evangelho está lhe dizendo. Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas. É, segundo o texto de hoje, o ano aceitável do Senhor. É tempo de arrependimento. Se você, crente ou não crente, se achegar hoje diante de Jesus, arrependido, arrependida, e pedir perdão pelos seus pecados e pelas suas faltas, Ele vai perdoar você. Ele vai restaurar você. Ele vai avivar você. Você novamente terá comunhão produtiva, frutífera com o seu espírito. Deixe-me dizer a você, meu irmão e minha irmã, que tem lutado com todas as suas forças, que tem entendido a mensagem do Evangelho e tem lutado para aceitar diariamente a Jesus. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Continue, prossiga, persista. Se você tem sofrido rejeição por causa disso, e aí aplique isso ao seu próprio coração. Se você tem enfrentado grandes lutas na sua carne contra o pecado,
e a graça de Deus está sobre você e você tem vencido essas lutas, se você tem sido rejeitado por familiares, por vizinhos, às vezes até infelizmente dentro da igreja, deixe-me dizer a você que você é bem-aventurado. Não sou eu que digo, é o próprio Senhor Jesus no Sermão da Montanha, ele vai falar isso mais adiante. É a última bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 12. Mais do que felizes vocês são, quando vocês passarem por isso, vocês forem perseguidos, vocês forem injuriados, vocês se identificarem, forem identificados comigo de tal forma que perseguirem vocês, se alegrem, porque também foram assim, foi assim que aconteceu com os profetas que viveram antes de vocês. Grande é a sua recompensa, fique em paz, você é feliz, grande é o seu galardão. O Evangelho hoje, portanto, exorta a mim e a você. O Evangelho hoje, portanto, encoraja a mim e a você a continuarmos ouvindo a exortação do Senhor. A igreja de Éfeso, lá na primeira carta dirigida à primeira igreja da Ásia Menor, aquela exortação foi dirigida à igreja e é dirigida novamente a mim e a você. Enquanto as pessoas rejeitam a Jesus, enquanto Jesus continua sendo o mais rejeitado de todos os homens, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e eu cearei com ele e ele comigo. Se nós não rejeitarmos ao Senhor, nós vamos desfrutar da sua comunhão. Ele não passará pelo nosso meio, ele ficará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, continua sendo mais rejeitado entre os homens. Este mundo continua rejeitando o teu Evangelho, continua rejeitando os teus filhos e filhas, os cristãos, que lutam com todas as forças para viverem o Evangelho ensinado pelo Senhor. Mas que grande privilégio é para nós, Senhor, como igreja, sofrermos contigo. Que privilégio é para nós ter o nosso coração transformado e não selecionar frações do teu Evangelho, mas amar toda a tua lei. Nos perdoe a nós que temos fraquejado, Senhor, que temos vindo ao santo culto, que temos levado sobre nós o nome de cristão, de cristã, de crentes, por onde andamos, mas o nosso testemunho quer empurrar, quer jogar o Senhor pelo penhasco abaixo. Nos perdoe, Senhor. Perdoe aqueles que estão aqui nessa noite, e o Senhor conhece muito bem, que não tem compromisso contigo. Ah, que bom, Senhor, que de fato o ano aceitável do Senhor, ele está acontecendo, as portas da graça estão abertas, e nós podemos nos achegar diante de Ti, neste culto, neste momento, e pedir perdão ao Senhor, e pedir ao Senhor, reine sobre nós, que o Teu senhorio esteja sobre a nossa vida. Nós queremos ter uma vida identificada com o Senhor, queremos viver uma vida que testemunhe que de fato nós somos cristãos. Faz isso em nosso meio, Senhor. Faz isso em nossos corações. Nos ajude, Senhor, a prosseguirmos crentes na Tua palavra, a prosseguirmos Te seguindo, não Te rejeitando, que nós possamos continuar usufruindo da comunhão com o Senhor. Que o Senhor continue em nosso meio, nos abençoando, porque nós Te amamos, porque nós somos Teus. Aplique, ó Espírito Santo de Deus, a Tua palavra aos nossos corações. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.